Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 12 de março, cuja nossa leitura bíblica do dia ela está em Lucas 17 e também em Levítico 24 e 25. E dentre tantos ensinamentos preciosos e importantes que nós encontramos em Levítico 24 e 25, e especialmente aqui em Lucas 17, sobre vários temas muito importantes, o Senhor ardeu no meu coração algo que eu tenho percebido, que Ele tem desejado falar comigo e por mim nesses dias, que é sobre a volta do Rei Jesus. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor, Lucas 17, a partir do versículo 20 em diante, 20 a 30 inicialmente. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser uma bênção. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis, e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago que faiscando desce uma parte do céu, resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero meditar com você sobre nos dias da volta do Rei Jesus. Jesus, ele fala a respeito, começa respondendo sobre o reino, sobre o surgimento do reino de Deus. Interrogado, sobre quando viria o reino. Jesus, ele começa a mostrar, associar que o reino de Deus, ele já chegou e por isso está em nós. Versos 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O que Jesus começa dizendo? Que o reino de Deus, ele já chegou e por isso está em nós. Num contraste com o que era a expectativa dos religiosos, o reino de Deus, ele não é externo e físico como um domínio político, mais interno e espiritual. Naquele momento, o reino de Deus em nós é a realidade dinâmica e espiritual disponível a cada um
que rende a sua vida a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. É uma realidade, não é ficção, não é história, não é um conto, ok? É uma realidade. É uma realidade. É algo que só que é uma realidade dinâmica. Não é algo engessado. É algo firme, inabalável, um reino inabalável, mas é um reino dinâmico. E não apenas dinâmico no sentido do movimento, da fluidez, mas é espiritual. Onde cada um que rende a sua vida a Jesus Cristo pode desfrutar do reino de Deus. O reino de Deus em nós é um viver para a glória de Deus, capacitado pela vida de Cristo em nossa vida, por meio do Espírito Santo em nós. Então o reino de Deus é o nosso viver para a glória de Deus, capacitado pela vida, não por nós mesmos. Nós não conseguimos viver para a glória de Deus, mas a vida de Cristo em nós, por meio do Espírito Santo, é que nos leva a essa vida para a glória de Deus. Vivendo em espírito, andando em espírito. O reino de Deus. Só que o reino de Deus ele já é em nós. Mas a consumação do reino espera a volta do Senhor. Aguarda a vinda do Rei Jesus. O reino já é por meio da vinda de Cristo. Quando Jesus veio, por exemplo, os evangelhos registram a mensagem que Jesus ele trazia. Veja comigo, por favor, em Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 1. Marcos 1, versos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido. Isso aponta para o evangelho segundo Mateus, mostrando os cumprimentos proféticos encontrados nas Sagradas Escrituras, o que hoje para nós é o Antigo Testamento, apontando para a vinda do Senhor. E o reino de Deus está próximo, apontando para o Evangelho segundo Marcos, uma vez que Marcos aponta o servo sofredor, que é o rei nesse reino. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, mostrando a necessidade do quebrantamento, em oposição à grande sabedoria que prezavam tanto os gregos, né? Arrependei-vos, apontando para o Evangelho segundo Lucas, e crede no Evangelho, o Evangelho segundo João, escrito para que nós creamos nos sinais, e crendo nos sinais, nós creamos no nome do Filho de Deus, o Rei, e nele nós tenhamos vida. Então o reino de Deus chegou, porque o tempo foi cumprido, na plenitude dos tempos. Jesus veio. Mas os judeus eles esperavam um reino visível, com aspecto exterior, físico, num governo político que os daria a vitória contra a opressão dos inimigos. Mas o reino de Deus, naquele momento, ele veio no seu aspecto dinâmico e espiritual, em nós, por meio da vinda de Cristo, por meio do Evangelho de Cristo. Mas a consumação desse reino espera a volta do Senhor, aguarda a vinda do Rei. E é interessante porque quando Jesus ele fala, está aqui registrado no versículo 22, Jesus ele complementa o que ele disse e fala assim: e disse aos discípulos: dias virão em que desejareis
ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Que Jesus está falando? É que até que haja a consumação do reino de Deus, até lá nós viveríamos tempos difíceis, em que nós ansiaríamos por esse glorioso dia. Dias virão e que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Que dias são esses do Filho do Homem? É o desejo de que Jesus retornasse, o Rei retornasse, para consumar o seu reino. É nós desejarmos, diante das nossas dificuldades da vida, diante das nossas questões do cotidiano, tempos difíceis que estamos vivendo hoje, no tempo presente que eu gravo esse vídeo, na nossa reflexão, é de nós ansiarmos que Jesus volte. Jesus está falando isso. É como se fosse assim: filhos, a chapa vai esquentar. Virão tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, vocês vão desejar que já fossem dos dias que eu tivesse retornado. E isso é o que tem acontecido comigo, por exemplo. E eu sei com vários outros irmãos em Cristo. É nesse tempo difícil, nosso coração ansiar para que Jesus volte logo, porque nós não aguentamos mais esse mundo do jeito que está. Não tem prazer nesse mundo. O mundo do jeito que está, terrível, sujo, que virou as costas para Deus. Nós já vamos ver dessa geração que repudia o Senhor, que rejeita o Senhor. Nós queremos mais é que o Senhor retorne, para que para sempre nós estejamos com Ele. Só que o texto continua dizendo, versículo 23, e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. Dirão, ei-lo aqui, quem? Quem é esse que diriam? Ah, ele está aqui, ele está ali. Está falando a respeito de Jesus, tá? O Filho do Homem, o Rei. Nós desejaremos logo estarmos no Senhor. E esse desejo de logo a vinda do Senhor poderia causar esse engano aqui do versículo 23, em que alguns diriam, olha, ele está aqui, olha, ele está ali. Jesus fala, não vão, não sigam esses. Por quê? Nós precisamos tomar cuidado com aqueles que falsificam datas e sinais. Uma coisa é nós desejarmos logo o retorno do nosso Senhor, a vinda do nosso Rei, a chegada do nosso noivo. Outra coisa é, por conta disso, nós ficarmos transtornados por isso e cairmos em todas as argumentações, colocando datas, sinais, e muitas vezes as pessoas não conhecem a Cristo de verdade, mas elas ficam numa busca escatológica fora do comum, tentando descobrir quem vai ser o anticristo, tentando descobrir data e hora do retorno do Senhor. Muitos já marcaram e passaram vergonha a falsos profetas. É nós termos equilíbrio. Tem muita gente que vai atrás de um monte de ensinamento escatológico, mas na verdade ainda não compreendeu o Evangelho. E mais à frente, nós vamos ver isso, no versículo 25. Então, nós precisamos tomar cuidado com os que falsificam datas e sinais e não vivermos numa vida, numa busca vazia, escatológica. Temos que abordar o assunto? Sim. Está ardendo no meu coração? Sim. Eu constatei que
do início do ano anterior, nos últimos 13, 14 meses, preguei e ensinei várias vezes sobre o retorno do Senhor, sobre o fim dos tempos? Sim. Nos últimos dias, o Senhor tem me movido a compartilhar muito a respeito disso? Sim. Há poucos dias preguei a respeito disso. E possivelmente, perto da data da gravação desse vídeo, possivelmente também pregarei sobre isso em outro texto que eu meditei recentemente, falando sobre o retorno do Senhor. Me acendeu alguns aspectos. E o Senhor está me movendo na meditação de Lucas 17, de 12 de março, a compartilhar a reflexão sobre isso. Sim, contudo, não pode virar uma busca cega por um aprendizado escatológico a ponto de sermos enganados, ok? Precisa separar as coisas. E no versículo 24, olha o que o texto diz: porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, por que eu preciso tomar cuidado com os que falsificam datas e sinais? Pois a vinda do Senhor, ela será repentina e visível como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Vai ser algo como um relâmpago cruzando o céu, onde do Oriente ao Ocidente, de leste a oeste, todo olho o verá. Então, todos saberão que Jesus está voltando, porque todo olho o verá. E só que primeiro as profecias, elas precisam se cumprir. Porque veja o que diz o versículo 25: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Qual geração? A geração de Jesus aqui encarnado, cumprindo a sua missão. Era necessário que Jesus primeiro sofresse e morresse em nosso lugar, o justo pelos injustos, recebendo a justa punição que nós merecemos por causa dos nossos pecados. Primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Jesus precisava ter vindo ao mundo, precisava ter cumprido a sua missão, nascido de Maria, gerado pelo Espírito Santo, portanto nascido sem pecado, viveu sem pecado, em tudo tentado, mas em nada pecou, em comunhão com o Pai, nos dando exemplo de como viver, cumprindo a lei, vivendo a lei, morrendo sem pecado, para que pelo seu sacrifício vicário, pelo derramar do seu precioso sangue, nós fôssemos redimidos, resgatados dos nossos pecados, da nossa vã maneira de viver, para que, por meio da obra de Cristo, nós fôssemos perdoados. Primeiro, era necessário que isso acontecesse, e que ao terceiro dia, porque a sua morte sacrificial satisfez plenamente a justiça do Pai, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ressuscitou como prova de que pela fé nele nós somos tornados sem culpa. E depois subiu aos céus, prometendo retornar. E agora, a partir de então, nesse momento em que nós estamos aguardando o seu retorno, agora falta pouco, muito pouco, o nosso Rei, ele está voltando. O Cordeiro de Deus, imaculado, que tira o pecado do mundo, morreu, mas ressuscitou, subiu aos céus e como Rei voltará. Muito em breve, mas muito em breve, virá o Rei Jesus. E pensando nisso, eu me lembrava de uma canção que diz assim:
Aguardo o dia que verei. No céu a luz mais forte que o sol. O céu se abrir e ver descer Jesus. Em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão. Sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade, com meu Salvador, para sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus. Meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, para sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. E é o que o verso 23 nos diz, né? E junto aos santos me unirei. Louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará. Para sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei Jesus. Meu coração deseja vê-lo. Em sua presença para sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus. Meu coração deseja vê-lo. Em sua presença para sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Sua vinda aguardo eu cantando. Meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Virá o Rei Jesus. Meu coração deseja vê-lo. Em sua presença para sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus. Meu coração deseja vê-lo. Em sua presença para sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Agora, o verso 25 nos diz que primeiro era necessário, convinha, que ele padecesse muito, fosse reprovado por aquela geração. Mas Jesus continua dizendo, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Ou seja, apenas não convinha que ele padecesse, mas antes da vinda do Senhor, era necessário que estivéssemos vivendo dias como nos dias de Noé. E o texto continua. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ou seja, como na canção que nos revela passarinhos, belas flores, querendo nos encantar, vãos terrestres esplendores, no texto aqui, dos versos 26 a 30 de Lucas 17, nós enxergamos o que afasta o nosso coração da eternidade e tenta enraizá-lo nas coisas da terra. Aquilo que passa a dominar o coração, assumindo o lugar de governo, de controle, de centralidade, fazendo a vida girar em torno. Logo, se é algo que assume o governo, o controle, quem se torna o rei do nosso coração? Jesus? Logo, para nós aguardarmos o rei, nós não podemos
manter o foco em 3 aspectos que eu enxergo aqui no texto, os mesmos dos dias de Noé e dos dias de Ló, em que muitos mesmo, têm virado as costas para o Senhor, não guardando a expectativa pelo seu retorno, a vinda do Rei, porque tem o foco na sua necessidade, o foco no prazer e o foco nos seus planos. Necessidade, prazer e planos. Primeiro, quando eu vejo o texto dizendo comiam tanto nos dias de Noé como também nos dias de Ló, o que eu vejo? O foco na necessidade que Jesus está ressaltando. Por quê? Não é que eles não poderiam comer. Comer é uma necessidade básica nossa. Mas, quando nós colocamos o foco na nossa necessidade, como a comida, fazendo com que isso assuma o papel de prioridade, tem algo muito errado nisso. Ampliando aqui de comida, olha, eu tenho que ter 2 empregos, eu tenho que ter uma carga de trabalho quase todos os dias, horário extra, fazer hora extra, porque eu preciso ter um dinheiro a mais para que eu consiga cumprir com os compromissos que eu assumi. É uma necessidade que eu tenho, que agora eu tenho que cumprir com os meus compromissos. Olha, tá difícil do jeito que tá. Como eu consigo pagar aluguel? Quem paga seu aluguel, né? Comprar comida, pagar luz, água. Como eu consigo a sobrevivência se eu não ralar de forma extremada? Porque se eu não trabalhar de forma extremada, como eu tenho feito, como é que vai ser? Se a esposa não trabalhar também, como vai ser? Só o salário do marido não está dando. E aí, queridos, o foco na necessidade, no comer, no vestir, naquilo que é importante, sim, acaba assumindo a busca pelo cuidado das necessidades da vida, acaba assumindo um papel de governo no nosso coração. Você já passou por isso? De que por conta do seu trabalho você não tinha tempo para Deus, para o seu devocional? De que por conta o tempo investido no trajeto para ir trabalhar, você não ter tempo de não conseguir organizar o seu tempo para meditar na palavra, para uma vida de oração devota, sincera, quebrantada, fervorosa, de você participar dos cultos, não conseguir estar com os irmãos durante a semana à noite, por exemplo. Por quê? Porque a necessidade está falando mais alto do que a voz do Senhor no teu coração. Porque a necessidade talvez seja aquilo no qual a sua vida está girando em torno. Aquilo que tem assumido o local de governo, de controle, e você, ao invés de girar, ao invés de Cristo ser o centro da sua vida, o Rei governar de fato, reino de Deus. Lembra o início do primeiro versículo? Os discípulos, os religiosos perguntaram, vem cá, quando é que vai vir o seu reino? Jesus não é isso? Interrogado pelos fariseus, vem cá, quando é que vem o reino de Deus? E Jesus ali faz a explicação. Se é o reino de Deus, quem governa é Deus. Se Jesus é o rei, é Ele que deve assumir o controle do nosso coração como o Senhor, como Kyrios, o Senhor que governa a nossa vida. Mas, quando nós mantemos o foco na nossa necessidade, como comida, por exemplo, como vestuário, quem está governando a nossa vida? Estamos agindo como servos de Deus? Não. Mateus 6, 25 a 34. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber,
nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? A nossa vida é mais importante do que o alimento, e o nosso corpo é mais importante do que nós vestimos. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? É Jesus que está dizendo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Como nós aguardarmos a vinda do Rei Jesus? Nós não colocando o foco na nossa necessidade. Quem faz isso demonstra que tem pouca fé e é semelhante aos gentios, aos incrédulos. Se você coloca o foco na sua necessidade, você não demonstra que é um servo de Deus. Então, em resposta a isso, precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E aquilo que nós necessitamos, Deus nos acrescentará. Se primeiro é não manter o foco na necessidade, em segundo lugar é não manter o foco no prazer. Quando o texto nos diz que não apenas comiam, mas que eles bebiam, tanto nos dias de Noé como nos dias de Ló. O beber aqui não é o beber no sentido, interpreto, como beber no sentido de, como eu vou beber agora um gole de água porque eu estou com sede. E a garganta ficou seca, né? Pelo muito falar. Não é isso, mas é o beber no sentido do prazer de beber, daquilo que pode gerar um entorpecimento, ok? Não é o beber porque de alguém que tem sede, mas é o beber no sentido daquele que está tomando um goró, né? E está tendo ali um prazer, um momento de lazer em beber, tá? E isso me faz lembrar diretamente de Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Lembra de uma reflexão a respeito de remir o tempo? Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, ao invés de ficar entorpecido com o prazer, seja o prazer da bebida, o prazer do sexo, seja o prazer daquilo que colocamos diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, ou para dentro do nosso corpo, do nosso organismo, nós deveríamos andar prudentemente e não como necios, mas em sabedoria, remindo o tempo,
Por quê? Porque os dias são maus, não sendo insensatos, mas sabendo qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós aguardemos a vinda do seu Filho. Aí o texto continua: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não bebam, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, em primeiro lugar, aguardando a vinda do Senhor sem o foco na necessidade, mas buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus, lembra? Reino de Deus. Segundo lugar, não colocando foco naquilo que nos dá prazer e pode nos entorpecer, e pode nos iludir, e pode maquiar a realidade para nós, nos fazendo perder o sentido, nos fazendo ser insensatos, não discernindo a vontade de Deus, nos fazendo não sermos sábios, mas nécios e não prudentes. As séries que você assiste têm contaminado o teu coração. Eu vou ter um momento de lazer, eu vou assistir as minhas séries. E com pitadinhas de erotismo, de sexualidade, de violência, de desrespeito aos valores na palavra de Deus. Pessoas que buscam uma felicidade vazia, geralmente sem Deus. E isso em filmes. E isso em tantas coisas que contaminam o nosso coração e a nossa mente. Em jogos, em vídeos que você acompanha no YouTube, a televisão que você ainda assiste, insiste em assistir a sua programação. Tudo isso é como a bebida que entorpece e embriaga o teu sentido. Teu coração muitas vezes está embriagado. Teu coração muitas vezes está contaminado, precisando ser descontaminado. E você faz isso se arrependendo dos seus pecados. E você faz isso decidido a abandonar isso que você tem buscado acompanhar, mas se enchendo do Espírito Santo. É tempo de se descontaminar e se encher do Espírito Santo, enquanto aguardamos a vinda do Rei. Em terceiro lugar, o cuidado com os planos, não manter o foco nos planos de família, planos de negócios, trabalho, projetos pessoais. E não distorça as minhas palavras. Não distorça as minhas palavras. Não distorça as minhas palavras. Estou dizendo, no foco estar no cuidado da família. No foco estar no cuidado dos negócios. O foco estar no cuidado do trabalho. O foco estar no cuidado dos projetos pessoais. É o foco. Como o texto diz aqui, versículo 27, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Eles nem observaram. Por quê? Porque o foco deles, além da comida e da bebida, além da necessidade e além do prazer, era o cuidado dos seus planos na família. Casavam e davam-se em casamento. Estavam focados nisso, vivendo a sua vida despreocupados com a vinda do Senhor. Com foco nisso, mas esquecendo do retorno do Senhor. Desprezando, simbolizando o desprezo ao retorno do Senhor. No caso deles, desprezando que o dilúvio viria. E também, no versículo 28, nos dias de Ló, compravam, vendiam, cuidando dos negócios. Plantavam e edificavam, ou seja, cuidando dos seus projetos e talvez até do seu trabalho, né?
no seu trabalho. Sabe aquela história? Minha casa, minha vida. Minha família, minha vida. Meu marido, minha vida. Minha esposa, minha vida. Meus pais, minha vida. Meus netos, minha vida. Meus filhos, minha vida. Meu emprego, minha vida. Meu trabalho, minha vida. Meus projetos pessoais, minha vida. Minha faculdade, minha vida. Meu chamado, minha vida. Meu ministério, minha vida. Não. Quando o nosso foco está nesses planos lícitos, tá? A nossa vida começa a girar em torno disso. Tudo é família, tudo é o trabalho, tudo é o ministério, tudo é isso, tudo. E cadê Jesus governando? Cadê Jesus no centro? Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, não é a família, não é a casa, não são os negócios, não é o trabalho, não são os projetos pessoais, mas nem o ministério, mas Cristo é a nossa vida. Cristo, Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. É simples assim. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Eu vejo claramente isso aqui nesses versículos de Lucas 17. Que nós não devemos manter o foco na necessidade, nem naquilo que nos dá prazer, e muito menos nos planos da vida. Porque a nossa vida é Cristo. Continuando o verso 31. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. O foco é Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Na hora do resgate, ela decidiu olhar atrás. O coração dela ainda estava na cidade de Sodoma. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que a perder, salva-la. Não necessariamente de perder no sentido de morrer como mártir, mas de renunciar ao que é, ao que tem, renunciar a priorizar qualquer outra pessoa, qualquer outro ser ou qualquer coisa, ao invés de priorizar a Cristo. É nesse sentido. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Nem todos serão salvos. Nem todos aguardam a vinda do Rei. E nos dias da volta do Rei Jesus, nós precisamos aguardar a sua vinda. Porque muito em breve virá o Rei Jesus, que verteu seu precioso sangue para nos resgatar dos nossos pecados. Nos salvou naquela cruz, morrendo a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. E nós vivemos a sua vida por meio do Espírito Santo habitando em nós. A presença divina habitando em nós, como selo, como garantia de que nós fomos comprados para Deus
e que naquele grande dia, quando o Rei virá, nós iremos ao encontro dele, resgatados por ele. Se você não amar a vinda do Senhor, a vinda do Senhor, ela não será para você nada agradável. Se você mantiver o foco na terra, o foco na sua necessidade, o foco nos prazeres da vida e o foco nos seus planos, nos seus projetos, você não ama a vinda do Senhor. Mas saiba que o reino de Deus hoje, ele já está em nós, dentro de nós, e será consumado quando muito em breve o Senhor retornar. Que nos dias da volta do Rei Jesus, você mantenha o teu coração na expectativa do seu retorno. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.